falando sobre esses produtos artificiais que bloqueiam o sistema linfático, próximos às axilas, pés, próximos às mãos, esses sistemas artificiais de laser Sim, artificial, né, que provocam um descompasso, né, celular e orgânico. sim, existem metais muito pesados inseridos em alguns produtos. Então é importante que as pessoas prestem atenção quais são os cosméticos que as pessoas estão utilizando em pés, mãos, lábios, axilas, sistema capilar. Muito importante a verificação da ordenança desses metais pesados. Que leiam o que estão consumindo, não é isso, filho? Que Sim, leiam. As é pessoas porque precisam saber o que estão consumindo para assumir a responsabilidade pelo que ocorre no corpo. Porque o que ocorre organicamente provocado por substâncias danosas nada mais é do que uma consequência natural pela utilização. Então, as pessoas, ao assumir o risco pela utilização de metais pesados nos lábios, unhas, cabelos, axilas, pés, mãos, até mesmo passado no grande órgão, que é a pele, assumem responsabilidades diante da não verificação de quais metais estão inseridos naquele produto. Então, estamos inseridos na ordenança de orientação de todos vocês, e estamos aqui também auxiliando no processo da nova era. A nova era restabelece a consciência, cada um tendo a consciência cada vez mais pelos seus atos, assumindo as suas responsabilidades. Então é muito importante verificar, inclusive tratamentos artificiais que possibilitam, de acordo com algum tipo de potência exagerado, em excesso de lasers, que possibilitam o descompasso na reprodução celular e desestabiliza o sistema orgânico. Então, cada um deve assumir a sua responsabilidade neste momento de ordenança da era da consciência. Digo que vocês estão vivenciando passo a passo na construção da era da consciência. A era da consciência que é a tão falada era da regeneração. De cada um assumindo as suas responsabilidades. E assumir as suas responsabilidades é assumir os seus papéis. Já venho falando aqui há vários tratamentos. Se trata de uma convocação dos trabalhadores de luz, os trabalhadores que decidiram estar vivenciando essa travessia planetária e agora estão se furtando, se esquivando de assumir os seus lugares. Então é importantíssimo vocês que já estudam, que já adentraram em mecanismos de tratamentos, mecanismos de sabedorias, já tocaram em conhecimentos profundos, que assumam esses lugares provocados, que saiam dos livros, que saiam de palestras muito bonitas e apliquem os aprendizados, apliquem o conhecimento. Agora é o grande momento. porque vocês já falam hoje dos governos ocultos por parte dos ETs negativos, mas não falam dos seres nefastos que geram tantos problemas ao nosso mundo e que inclusive comandam esses ETs. Enquanto seres e experiência humana, por conta da sua mente, por conta da mente, por conta da consciência não atingida aos seus papéis necessários, ao assumir as responsabilidades necessárias. Quem leva um obsessor para dentro de uma casa espiritual, mesmo que esteja blindada diante da guiança, é o histórico da mente, diante de furos nos bloqueios áuricos da pessoa, do médium. O médium que decide ser trabalhador de uma casa espiritual, o médium que decide ser trabalhador de uma casa espiritual, passa por provações, sim, passa por provações, para saber se ele tem a competência moral, a competência ética, a competência espiritual diante da guiança que se propaga a ter. Então, a primeira coisa a ser avaliada é:
A mente do ser em experiência humana alimenta este lobo nefasto que já acompanha a humanidade desde a queda de Atlântida, desde a instauração dos primeiros seres dentro deste planeta Terra, principalmente que é o planeta de expurgo, e dentro desse planeta de escola, planeta escola, trazido vários degradados de outros planetas, inclusive, que ainda bem que todos os seres em experiência humana hoje estão em elevação por meio do despertar da consciência, para não alimentar estes seres, como você falou, esses seres nefastos, diante de governos ocultos que servem às trevas, que servem aos magos negros, aos seres ufológicos que vibram contrário à luz na baixeza espiritual. Mas digo a você, se cada um assumir os seus papéis de seres com propósitos divinos e de vida, a luz garantirá cada vez mais vitórias. A luz garantirá cada vez mais vitórias. Enquanto alguns ainda estiverem associados com esses seres nefastos por meio de negociatas, egoísmos, somente para satisfazer prazeres materiais, promiscuidades, mentiras, vaidades por cargos, por posições, por mediunidade, disputas de mediunidade, casas espirituais estão sendo invadidas, bombardeadas e fechadas por seres ocultos, sim, nefastos, por conta de vaidades mediúnicas, disputas mediúnicas. Cada ser em experiência humana deve se valer da educação da sua mediunidade, se valer desta educação para cada mediunidade que compõe uma chave dentro desse quebra-cabeça que é fundamental para as casas espirituais. Então, tais seres estão associados, sim, com governos ocultos, com milebes, com vários tipos de mentores e receptores da ordenança das trevas, como queiram chamar, invertidos à luz. Então, sistemas de controle, não canso de dizer, esta minha resposta, esta minha fala está sendo controlada. Você entenda perfeitamente todas as minhas palavras. E todos que estão também aqui em intenção conosco estão entendendo as minhas palavras. Enquanto uns ainda vibram contrário às trevas, importantíssimo quem está a servir a luz, que tem as provações, sim, mas enquanto estiver com o estandarte da fé, servindo efetivamente o seu propósito espiritual, o seu propósito de vida, fomentando a fraternidade, fomentando o bem maior da solidariedade, fomentando a instauração do cumprimento das sementes que precisam ser plantadas, por meio de palavras, atos e comportamentos, não se deixando se contaminar por facilidades mediúnicas, por vaidades alheias, opiniões que se apropriam muitas vezes de uma fachada de boa intenção, quando na realidade está corrompida para retirar os trabalhadores da luz, para corromper as trevas, para esses seres nefastos. Porque esses seres nefastos que se colocam em muitas posições de obsessores, que aceitam pacientemente aquela palavra amiga para encontrar a luz, que na realidade ele vai se infiltrar cada vez mais, aguçar os egos, as facilidades minativas dentro de uma casa espiritual.
manter-se na ordenança da luz, por isso que a massa crítica está sendo muito prejudicada. As pessoas que se diziam que eram trabalhadores da luz estão se acomodando, estão se valendo dentro desse resguardo, dentro desse negócio que vocês chamam de distanciamento social, estão se acomodando, estão se valendo somente das suas próprias dores, dos seus medinhos, tão egóicos e deixando de se conectar com a espiritualidade que dizia que era acreditada. Então é muito importante quem está nesta situação, levante-se da cadeira e assuma os seus lugares. Assuma os seus lugares. Ajude que essa massa crítica atinja o número mínimo, por isso que está oscilando de 5 a 8%, de 5 a 8%. Quando estamos clamando louvores pelo atingimento, cai. A mentalidade das pessoas cada vez mais estão caindo na descrença para com a espiritualidade, não está conseguindo sustentar mais um pouco. Estamos em uma grandiosa batalha. Não se encerra uma batalha antes de vencer todas as barreiras. Todas as barreiras. Então vocês que estão sentindo essa pressão craniana, essa dor de cabeça que às vezes perdura por dias, aconselho que vocês coloquem dentro do travesseiro folhas de hortelã. Pode ser miúda ou graúda. 3 folhas de hortelã. Irá auxiliar a vocês atravessarem, porque vocês estão trabalhando muito espiritualmente. Vocês estão trabalhando bastante espiritualmente neste momento. Então, para auxiliar nessa captação deste inconsciente que está se formando cada vez mais, e vocês trabalham para calibrar e neutralizar esse inconsciente que está se envaidecendo, fazendo o desdém do que está a acontecer espiritualmente, principalmente, achando que está tudo bem, querendo negar que a espiritualidade está na patrulha, está na vigília, que está sendo recepcionado o auxílio interplanetário também, que o sistema karmático também já está sendo cada vez mais avaliado, ponderado. Então é muito importante, porque inclusive dentro deste mês de junho, todos estão sendo reavaliados pelo Conselho Kármico. Todos estão sendo reavaliados, serão reavaliados pelo Conselho Kármico. Então, muito importante que vocês não desistam. Não desistam. Vocês já trabalharam esse tempo inteiro e agora, diante do próximo, o primeiro Conselho Kármico foi iniciado em março e agora, veja como é o ciclo, em março e agora em junho, vocês prestarão contas do que vocês fizeram enquanto trabalhadores da luz, enquanto servidores da espiritualidade da luz. Então, prestem atenção de como vocês estão gerindo as suas residências, as suas relações com as pessoas residentes nas suas casas. Pacifiquem, vocês estão em momentos de tensão, como se a grande prova, vocês estivessem a prestar contas na grande prova. Dentro desse ciclo do Conselho Kármico, do segundo Conselho Kármico deste ano, será em junho. Então vocês prestarão contas do que vocês fizeram de março até agora como trabalhadores da luz. Essa reconstrução da limalha energética, vários pontos estão ainda com furos nos bloqueios energéticos. Vários pontos. Se vocês observarem, a fauna e a flora têm feito muitos esforços para o equilíbrio do planeta. Seres aquáticos, seres que habitam as florestas, seres que habitam as ordenanças dos 4 cantos e das 7 direções planetárias. Norte, sul, leste e oeste, em cima, embaixo e no centro. Então,
Assumam os seus lugares. Acredito que é o recado de hoje. Assumam os seus lugares. Assumindo suas próprias É responsabilidades. porque fica não é? só as pessoas agora querendo saber quem são a segunda onda de ceifadores. Ainda estamos na primeira. Não farei nenhum discurso apocalíptico. Se vai ter, se não vai ter. Se alimentar de discurso apocalíptico é estar buscando um caminho perigoso. É você pensar por que você precisa tanto de apocalipses, de destruições do planeta, do universo. O que você está a ganhar alimentando este pensamento? Qual o próximo? Qual o próximo? Qual o próximo? Qual o próximo? Vamos encerrar isso, né? Não empreenda fuga do agora. Querer muito estar no adiante, no segundo ceifador, na segunda onda. Na realidade, quem perguntou isso? Eu que estou falando, muitas pessoas têm falado isso aqui no canal. Isso daí, nós, espiritualidade, juntamente com todos os seres interplanetários, Conselho Intergaláctico, nós estamos trabalhando para a restauração da Limália. Então, não percam a oportunidade de nos auxiliar, colocando pensamentos em segunda onda de ceifador, quando nós estamos ainda vivenciando a primeira batalha. E é possível virar aí todas as ondas contrárias para restabelecer a ordenança do bem. Não vamos ficar aceitando que vocês fiquem vibrando em vir a segunda e da segunda esperem a terceira, da terceira esperando ouvir a quarta. Acreditem na espiritualidade de verdade. Já falaram até que o mundo vai acabar 20 de junho agora. Acreditem na espiritualidade. Acredito que para essa pessoa já acabou o mundo. Já acabou o mundo. Porque quem desiste da batalha no meio, já perdeu a batalha. Saia da batalha. Esta pessoa está vibrando para os seres nefastos. Para os seres nefastos. Então, neste momento, é um momento de aplicabilidade do aprendizado. Aplicabilidade do aprendizado. Isto que é importante. E até questionando a data limite, porque diz que se chegou 20 de julho do ano passado, né, a data de Chico Xavier, não era para acontecer nada disso. Muito pelo contrário, foi abrandado, né? Era para ser pior ainda se não fosse. Se não tivesse tido guerra, seria um caos mesmo energético. O pessimismo ainda corrói. Isso daí é um pensamento pessimista, de pouca fé. De pouca fé. Dizer que depois da data limite não adiantou nada, realmente é um pensamento de uma pessoa de pouca fé. Porque quem acredita na espiritualidade, nos efeitos ativos da espiritualidade, sabe que vocês estão vivenciando esta travessia no mínimo que vocês podem vivenciar. Porque grande parte, 78%, foram neutralizados pela ordenança da espiritualidade. 78% do que vocês vivenciariam adicionalmente foram neutralizados pela espiritualidade. Vocês estão vivenciando apenas um resíduo, 28%. 28%. E deste 28% está sendo diluído ainda mais. Porque círculos de orações não param a ser direcionados. Tenho vivenciado círculos de orações em várias partes do planeta. Círculos de meditações, círculos de instaurações litúrgicas internas estão sendo vivenciadas de forma discreta em várias partes deste país. Tribos, sistemas de matriz africana, sistemas litúrgicos cristãos estão se reunindo de maneira discreta para otimizar ainda mais essa limalha de luz, a neutralizar esses 28%. Então, vocês já passaram por mais de 16%. Então, resta um resíduo. E este resíduo está sendo auxiliado com pessoas que estão no claustro a elevar a sua consciência por meio de muitas orações, rogativos. Auxiliem.
auxiliem. Irmãos, como poderemos ser vigilantes para não sermos enganados por seres que não são da luz? Usar o crivo do filtro do bom senso. Utilize o crivo do bom senso, que a fé traz. Não estamos falando aqui de uma fé cega. Estamos falando aqui de uma fé lúcida. Exemplo, você coloca tudo isso que foi derramado em termos de conhecimento hoje dentro do seu filtro do bom senso, associando com as suas verdades, verificando o que se encaixa, o que pode ser restabelecido para nascer uma nova verdade e na construção da sua verdade. E aí esta vigilância é você não se valer de repetir falas de outrem sem saber a essência, se você pensar antes se você realmente acredita naquilo que foi falado. Então a propagação de informações, principalmente apocalípticas e espirituais, é uma falta de vigilância terrível. Uma falta de vigilância terrível. Manter-se em vigilância, sabe como é? Atitudes de bem-aventurança diante da fraternidade, de que você pode fazer com você, para com seus familiares, emprestando os seus ouvidos para familiares que precisem ser ouvidos, diante de uma escuta amorosa, verificar as necessidades das pessoas que habitam na sua residência, sem julgar, ainda colaborar com pessoas que estão em vulnerabilidade maior do que a sua, não se colocar superior a quem quer que seja. Isso é estar em um estado vigilante. Porque quem quer controlar a vigilância se perde no meio do controle. Porque o maior apego do desapego é o apego em desapegar. Então, vamos equalizar isso que vocês todos, e a espiritualidade, e a ordenança Pretos Velhos, e a ordenança de equipes socorristas estão a auxiliar amorosamente a humanidade. Às vezes chega como se fosse uma ingratidão. Chega como se fosse às vezes uma ingratidão, porque vários seres em experiência humana recebem informações, tratamentos, visitas domiciliares todas as noites bafejadas. Não sei se está acontecendo com quem está em tensão conosco, mas às vezes algo é materializado dentro da casa, próximo do quarto. Cheiros, aromas são invadidos no quarto, na residência, mostrando que a espiritualidade está ali vigilante. E as pessoas, alguns grupos ainda vão e se associam diante dessa invigilância com seres nefastos, que se alimentam, se apoderam desse escurecimento da mente, em vivenciar dias de escurecimento da alma diante da não-fé. Em abril tivemos inúmeros avistamentos de naves ao redor do mundo, porém no mês de maio não vi muitas notícias. Esses irmãos estelares estão trabalhando mais discretamente? Correto. Estão trabalhando mais discretamente, porque o intuito não é aparecer, não é a visibilidade. Como falei, estamos em um processo de transcomunicação. Em transcomunicação. Quem está desperto está entendendo o que eu estou falando. A transcomunicação, você pode se comunicar projetando a comunicação em consciência. Consciências que se associam a outras consciências e trazem blocos de informações. Muitos seres em experiência humana estão sendo levados para escolas, para bibliotecas, para campos de empreendimento do conhecimento, para trazer ao seu corpo e possibilitar a viabilidade de ordenanças, de cura, vacinas, direcionamentos de sistemas coletivos, por exemplo. Então, uma transcomunicação.